A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, uma vez mais, esse quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Miguel Alpires, da igreja IPFD, a larga distância. Irmãos, hoje nós vamos fazer um estudo sobre a maldição hereditária. O que é maldição hereditária? Como ser liberta da maldição hereditária? A maldição hereditária ela é uma maldição que passa de geração em geração dentro de uma mesma família. Vamos ler a palavra do Senhor. Fala assim, Êxodo capítulo 20, versículo 5, fala assim: Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visita a maldade dos pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E por que Deus ele visita a maldade dos pais no filho até a terceira e quarta geração? Aqui Deus falou só até a terceira e quarta geração. Por quê? Porque tem maldições, irmãos, que não vem da nossa geração, vem das nossas gerações passadas. E aí é necessário que Deus ele revela qual tipo de maldição, ou às vezes nós mesmos descobrindo, olhando para os nossos antepassados e vemos que da família dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós eram prostitutos, ou viviam na bebedice, ou viviam nas drogas. Aí nós vemos nossos bisavós, nossos avós, nossos avós, nossos pais e nós mesmos, até Jesus nos converter, vivíamos nas mesmas práticas dos nossos antepassados. Isso é uma maldição hereditária. Só que aqui o Senhor fala até a terceira e quarta geração. Só que se nós formos ver pela palavra de Deus, todos viemos de Adão. Todos temos um princípio que é Adão. Só que lá na Torre de Babel, Deus dividiu as línguas. Então foi dividido as línguas, e aqueles que falavam a mesma língua e que compreendiam a sua língua estava junto. Aquele outro que entendia a sua própria língua estava junto. Então foi feito os povos ali. Cada um foi para um lado e foi feito os povos. Então até Jesus voltar, até Jesus vir à terra e pregar a palavra, e depois virem os apóstolos e pregarem a palavra, até a palavra ser ministrada aos gentios, que somos nós, quantas gerações já não veio lá dos nossos antepassados com os mesmos pecados? Quantos demônios já não veio lá da 40ª, 50ª geração? 40, 50, 60, 70, 100 gerações lá atrás dos nossos antepassados e que atingiram até hoje nós, na nossa geração. Isso é uma maldição hereditária. São demônios que vêm nos atacando, são demônios que vêm atacando de geração em geração, vai passando de geração, até chegar em uma geração, a qual essa geração vai se converter a Deus, e aí Deus vai revelar para quê? Para que Deus possa quebrar essa maldição hereditária, para que essa pessoa possa ser liberta e através da geração dela começar uma nova geração, uma geração de santificação. Então isso é uma maldição hereditária. E como que vamos ser libertos dessas maldições? Como fazer para ser liberto? Uma das coisas eu já falei. Quando nós se convertemos, nós temos que ver os nossos antepassados e ver os mesmos pecados, os mesmos erros que eles cometiam. Nossos avós, nossos bisavós, nossos pais, nós, até chegar na nossa geração. Essa é uma maneira de descobrir que temos maldições hereditárias, que são demônios que atacam as nossas gerações. E a outra maneira de se descobrir como quebrar essas maldições hereditárias é quando Deus ele revela
Então Deus ele traz a revelação e ali nós sabemos que nós temos uma maldição hereditária na nossa vida e precisa ser quebrada essa maldição para nós sermos livres, para começar a geração de santificação. Então desde lá, desde Êxodo, em Isaías também fala, então já existia essa geração, já existia demônios hereditários na vida das pessoas. Olha o que fala em Isaías capítulo 8, versículo 19. Fala assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chireiam e murmuram entre os dentes. Então nós vamos ver que Deus ele sempre falou para não consultar esse tipo o povo dele não consultar adivinhos, demônios, esses que têm espíritos familiares. Então o que tem hoje em dia no meio do povo de Deus? No meio do povo de Deus tem demônios que usam as pessoas para revelar a vida da pessoa quando ela era pequena, ou quando daqui um ano atrás, ou quando aconteceu um marco histórico na vida dela, que só ela, Deus, ou só ela, os familiares dela sabem. Aí os demônios usam a vida daquela pessoa para falar: olha, aconteceu isso, isso, isso na sua vida. Aí as pessoas falam: oh, é verdade, é Deus, é Deus, é Deus. E quando vai ver, são espíritos familiares. Por quê? Porque esses demônios estão dentro da vida da pessoa a vida toda, até ela chegar e ser liberta por Deus. Esses demônios são demônios de geração e está acompanhando a vida daquela pessoa o tempo todo. Por isso que muitas pessoas são enganadas dentro da casa de Deus, principalmente em igreja que não tem doutrina, principalmente nessas igrejas mundanas. São totalmente enganadas, achando que Deus está usando aquelas pessoas e na verdade não é Deus. Porque a palavra de Deus fala: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E também diz a palavra do Senhor, que muitos naquele dia irão dizer: Senhor, no teu nome eu curei, no seu nome eu profetizei, no seu nome expulsei muitos demônios. Então o Senhor falará abertamente para eles: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Por quê? Porque não foram usados pelo Senhor, não são ovelhas do aprisco do Senhor. Então, por isso que devemos tomar muito cuidado com esses tipos de demônio. E como conseguimos ser libertos desses demônios? Vou explicar para os irmãos. Vamos supor, irmãos, que tenha alguém que está sendo atacado por aqueles demônios da noite que entra no sonho da pessoa e tem relação sexual com ela. Então, eu vou contar um testemunho daqui a pouco sobre o que acontecia comigo e Deus me revelou. Então, aquela pessoa começa a orar e jejuar para Deus libertar ela. Aí Deus liberta. Aí dá uma semana, ela cai de novo. Aí ela começa a orar, jejuar, pede para Deus libertar. Deus liberta. E o que acontece? Ela vai e cai de novo. Aí, o que acontece nesse caso? Nesse caso, Deus libertou a pessoa desses demônios, ok? Só que na outra semana ela caiu de novo. Por quê? Porque os demônios vieram dessa geração hereditária da prostituição. Então o demônio tem legalidade na vida dela para atacar ela à noite. Por quê? Porque ela está orando para Deus tirar aqueles demônios. E Deus tira. Porque se você está orando, está jejuando e está correto com Deus, Deus tira. Só que eles entram pela maldição hereditária. E aí se Deus ele não te revela que é uma maldição hereditária, o demônio vai te atacar a vida toda. Porque você está orando por um propósito e o demônio está vindo por outro lado. Então você não sabe por onde você está sendo atacado. Você não sabe que é uma maldição hereditária. Eu vou contar o testemunho para os meus irmãos. Quando eu me converti, 2 testemunhos eu vou contar. Quando eu me converti, eu era atacado muito por esses demônios da noite. Os demônios vinham no meu sonho e me atacavam sexualmente. Então eu ficava muito triste. E ali eu comecei a estudar a Bíblia. Aí depois eu senti de Deus. Deus falou comigo que eu tinha que fazer um propósito de jejum e oração para Deus quebrar esse tipo de maldição na minha vida. Porque os demônios me atacavam à noite e eu ficava muito mal no outro dia. Então eu fiz
um propósito de jejum e oração de 45 dias, irmãos. Jejuando e orando, orava e jejuava. Começava o jejum 7h30 da noite. Quando dava 7h30 já não comia mais nada. E porque era um propósito, né? E aí jejuava até 4h30, 5 horas da tarde, mais ou menos. Então das 5 horas da tarde até as 7h30 eu ainda comia alguma coisa. E quando dava 7h30 eu não comia mais. Foi luta, foi peleja, irmãos, para Deus me libertar desse demônio que me visitava e tinha relação sexual comigo, demônios chamados incubus e sucubus. Então eu tive que consagrar minha vida 45 dias para Deus me libertar desse tipo de demônio. Porque tem demônios, a palavra de Deus fala, tem demônios que só tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Então é muito jejum e muita oração. Tem pessoas que quer ser liberta de algo e quer orar e jejuar uma semana, 7 dias, 15 dias. Só que tem demônios, irmãos, que é muito jejum e muita oração. Esse tipo de demônio eu tive que orar 45 dias. E o outro, irmãos, o outro testemunho, esse testemunho é mais sobre a maldição hereditária. Agora, nesse ano que passou, quando o Senhor me resgatou no começo do ano, pela infinita misericórdia dele, começou um processo de libertação na minha vida. E então eu orava para Deus arrancar a pornografia, a masturbação. Passava uma semana, pecava de novo. Aí passava uns dias, começava a orar e jejuar de novo. Passava mais 4, 5 dias, pecava de novo. Aí começava de novo o propósito de jejum e oração. Passava mais uns 4, 5 dias, 2 dias, 7 dias, 10 dias, pecava de novo. Aí começava de novo o propósito de jejum e oração. Passava alguns dias, pecava de novo. Aí eu falei para Deus, presta bem atenção, irmãos. Para os irmãos conseguirem entender que as coisas de Deus é muito séria. Então eu questionei a Deus, eu falei, Deus, será que eu nunca vou ser liberto disso? Eu oro, eu jejuo, eu vigio, mas quando vai ver eu caio de novo, sempre caio no mesmo pecado, sempre caio no mesmo erro. Será que eu nunca vou ser liberto disso? Aí passou uns dias, Deus me deu uma visão. Aí Deus colocou a minha mãe na minha frente, o meu pai na minha frente e uma mulher que eu tinha um relacionamento com ela também na minha frente. Deus colocou essas 3 pessoas na minha frente. Atrás da minha mãe levantou um demônio e pulou na minha vida. Atrás do meu pai levantou outro demônio e pulou na minha vida. Atrás dessa mulher que eu me relacionava, levantou outro demônio e pulou na minha vida. Então Deus me disse, filho, existe uma maldição hereditária na sua vida que veio através da sua mãe, através do seu pai e através dessa mulher que você se relacionou. Isso é uma maldição hereditária que veio de geração em geração, atacou seus pais, atacou essa mulher e está te atacando. Porque os seus pais é da sua geração, então eles têm legalidade na sua vida. E essa mulher, você teve relação sexual com ela, então esse demônio também tem legalidade na sua vida. Então são 3 demônios de maldição hereditária que está na sua vida, que você não consegue se libertar. Por mais que você ore e que você jejua, você vai sempre cair. Isso foi o que Deus falou para mim. Você sempre vai cair. Por quê? Porque você ora e jejua para Deus arrancar a masturbação, a pornografia da sua vida. Você ora para mim arrancar e eu arranco. Só que eles entram através da maldição hereditária na sua vida e faz você pecar. E aí quando você peca, você se arrepende. E aí você ora de novo, jejua de novo para mim arrancar, eu arranco e eles entram pela maldição hereditária de novo. Aí Deus falou para mim, é necessário que você faça um propósito de jejum e de oração da quebra das maldições hereditárias que veio através da sua mãe, através do seu pai e através dessa mulher.
Foi aí que eu entendi o porquê eu sempre caía no mesmo pecado. Foi aí que eu entendi o porquê sempre caía fazendo as mesmas coisas. Sempre caía no mesmo pecado. Tem pessoa que cai no mesmo pecado, ora para Deus, Deus livra, daqui a pouco cai de novo. Tem pessoas que cai no mesmo pecado, ora para Deus, Deus livra, daqui a pouco cai de novo. E aí ele começa a se questionar, mas eu tô orando, tô jejuando, tô me esforçando e mesmo assim tô caindo. Às vezes, se você for ver, se você for questionar para Deus, Deus vai falar, é maldição hereditária. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um propósito de jejum e oração para Deus quebrar a maldição hereditária da prostituição, que veio através da minha mãe, da família da minha mãe, da família do meu pai e através da família dessa mulher que eu me relacionei. Então, irmãos, a maldição hereditária, ela é muito preocupante. É de se preocupar muito, irmãos. Não é apenas só chegar e orar e falar, Deus, eu vivo na prostituição, ou eu caio sempre no alcoolismo, ou eu caio sempre nas drogas. Quebra, papai amado, papai querido, arranca as drogas da minha vida, arranca o álcool da minha vida, arranca a prostituição da minha vida, arranca a vaidade da minha vida, arranca a sensualidade da minha vida. E quando vai ver, você sempre cai no mesmo pecado, cai no mesmo erro. Sabe o que é isso? É uma maldição hereditária. Então, quando eu fiz esse propósito de jejum e oração, aí Deus me libertou de tudo. Por quê? Porque eu entendi qual era a raiz do problema. Deus me mostrou aonde era a raiz do problema, que sempre me trazia no mesmo pecado, sempre fazia eu pecar da mesma maneira. Então você que cai no mesmo pecado, você que cai no mesmo erro, você que não consegue estar santificado, começa a questionar para Deus o porquê, que aí Deus ele vai te mostrar o porquê você sempre cai no mesmo erro. E aí depois Deus me mostrou outra maldição hereditária que veio da minha família. E Deus falou para mim fazer também outro propósito de jejum e oração para quebrar também essa maldição hereditária. É outro tipo de maldição hereditária. Antes era o da prostituição. Eu fiz o propósito de jejum e de oração da prostituição. Todo esse tipo de demônio que entra no sonho, incubus, sucupu, e esses demônios da masturbação, de pornografia, de você ficar olhando para as mulheres. Então tem muita coisa, irmãos, que não veio de você. Veio dos demônios de gerações em gerações, demônios hereditários. Então, mesmo que você não queira, seus pais praticavam, seus pais bebiam, seus pais se prostituíam, seus pais usavam drogas, os avós usavam drogas, os avós dos avós usavam droga. E aí chegou até a sua geração. E mesmo que você não queira, eles têm legalidade na sua vida, porque são espíritos familiares. São demônios hereditários que entram na sua vida porque tem legalidade, porque trabalhava na vida do seu pai, trabalhava na vida da sua mãe. E o que é necessário fazer? É necessário fazer um propósito de jejum e oração para a quebra das maldições hereditárias. Para quê? Para que você possa ser liberto e através da sua geração, através da sua vida, começar uma geração santificada. Você... seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos e assim sucessivamente. Por quê? Porque através de você começou uma geração santa. Só que é necessário fazer o propósito das quebras das maldições hereditárias, porque senão você não vai ser liberto. Tem demônio que não vai sair orando, jejuando, orando e jejuando uma semana, 10 dias. Tem demônios, tem casta de demônios que só sai com muito jejum e oração. É bastante tempo orando e jejuando. 2 meses, 1 mês, 3 meses. E assim vai indo, até Deus quebrar, até Deus te limpar por completo. É um processo muito grande. Então, irmãos, esse estudo é para que os irmãos venham entender que existem maldições hereditárias na vida das pessoas e que devem ser quebradas para que Deus possa te libertar completamente, para que Deus possa te erguer para ministrar a palavra dele.
Os irmãos entendem? Os irmãos conseguem entender como a raiz do problema às vezes vem lá do passado? Tem pessoas que nem gostavam de se prostituir. Tem pessoas que nem gostavam de ficar olhando para as outras pessoas. O homem não gostava de ficar olhando para a mulher, cobiçando. A mulher não gostava de cobiçar o homem, não gostava de assistir nada de pornografia, nem gostava de se masturbar, nada. E o demônio atacava ela nos sonhos, tendo relação sexual com ela. E quando a pessoa acorda, fica se sentindo mal, fica com nojo dela mesmo. E ela não consegue entender, porque ela não era entregue à prostituição. Ela não via coisas ilícitas, não escutava coisas ilícitas. Mas aí o que acontece? O demônio veio de geração em geração e ataca ela. Mesmo ela sem querer, o demônio ataca ela, porque o demônio tem legalidade na vida dela. Isso é uma maldição hereditária. Então que os irmãos possam entender que existem maldições hereditárias e que realmente Deus ele quebra tudo, Deus ele limpa tudo. Só que você tem que saber da onde vem o seu pecado, qual a origem do seu pecado, para que você possa fazer corretamente um propósito de jejum e oração. Eu estava fazendo errado, eu só orava e jejuava, Deus me libertava, depois eu caía. Eu orava, jejuava, Deus me libertava, depois eu caía. Eu orava, jejuava, Deus me libertava, eu caía. Até eu perguntar para Deus o porquê isso. E aí Deus me mostrou que era uma maldição hereditária, que era necessário fazer um propósito de jejum e oração para Deus quebrar a maldição hereditária que veio dos meus antepassados. Então, que os meus irmãos fiquem mais com esse estudo e tudo aquilo que Deus me libertou, tudo aquilo que Deus me instruiu para falar, eu estou aqui para falar com os meus irmãos, estou aqui para dar minha cara a tapa, para falar dos meus pecados, para falar dos meus erros do passado, para falar daquilo que eu fazia errado, para falar do direcionamento que Deus me deu, como Deus falou para mim fazer, como que Deus me instruiu a fazer para mim ser liberto. Estou aqui para falar abertamente, porque eu já vivi nas práticas pecaminosas. A palavra de Deus fala assim, 13 e 28 de Provérbios. Aqueles que encobrem as transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então eu alcancei a misericórdia de Deus, então eu não tenho que ter vergonha nem timidez de falar sobre aquilo que Deus me libertou, sobre os pecados que eu vivia. Então estou aqui para falar com os meus irmãos abertamente sobre todos os estudos que Deus me deu e sobre todos os estudos e todas as libertações que Deus me deu e Deus trazer para mim, trazer para os meus irmãos. Eu vou falar para os irmãos, olha, eu pecava assim, 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 eu fazia isso, porque hoje, graças a Deus, Deus me libertou e Deus tem me instruído a fazer os estudos e contar os testemunhos para que os meus irmãos possam entender que existem pecados ocultos, existem pecados que os demônios nos incitam a fazer, que é necessário ter um propósito de jejum e oração mais profundo para que se possa ser liberto desse tipo de demônio, desse tipo de maldição, desse tipo de pecado. Amém? Então que os meus irmãos possam entender que muitas coisas eu já passei no mundo e Deus me livrou de todas elas para a honra e glória do Senhor. Não que eu sou alguma coisa, mas é para o nome de Deus ser glorificado, amém? Então que os meus irmãos possam ficar com mais esse estudo. Quem vos despede é o vosso irmão em Cristo, irmão Miguel El Pires, da IPFD, a larga distância, a igreja que persevera na santa doutrina.